E Tasso, você acha que a renúncia é algo possível? Porque você colocou algo muito central aí. Ele não é muito racional, é Bolsonaro. E eu acho que isso é o que põe ele num campo muito diferente do Mourão, da direita, né? Ele tem algo muito imprevisível, muito instintivo e muito aquém da própria racionalidade. Então, você acha possível que ele renuncie o que seria o caminho mais rápido, fácil e saudável para a democracia? Você vê um caminho para isso? Eu não sei exatamente qual é assim, qual é o grau de probabilidade que tem, né? Mas eu intuo que com as mudanças de conjuntura que estão acontecendo nesse momento e com essa jogada que o Moro fez de tentar se desligar, né, dessa tradição de poder que ele mesmo instituiu através do seu jacobinismo de direita na República de Curitiba, que o Bolsonaro é capaz de se desestabilizar do ponto de vista psicológico, de desestabilizar mais ainda do que ele é, né? E eventualmente tentar uma saída pela renúncia, né? Nós já temos aqui a experiência do Jânio Quadros, que era uma coisa muito mais imprevisível do que seria a renúncia do Bolsonaro. Agora, ele perde aceleradamente a legitimidade e ele perde a capacidade de seduzir e atrair aliados, né? A grande vitória dele, que foi apresentada recentemente pela própria mídia tradicional, foi a adesão do Roberto Jefferson, né? E a subversão que o Roberto Jefferson propôs na sua relação com as polícias militares. Se isso aí prosperar, o Estado brasileiro não é o Estado de Direito. O Estado brasileiro será dissolvido. E as próprias Forças Armadas, cujo dever constitucional é o controle do território, né, e ser chamadas a compor a ordem, né, quando a ordem pública não estiver sendo sustentada de maneira adequada, ela vai se esvair. E eu, sinceramente, não acredito que as Forças Armadas entrem numa aventura nessa, né, como essa, de fazer uma aliança com as milícias para proporcionar um golpe de Estado que deu poder para o Bolsonaro. O que poderia ocorrer, eventualmente, é uma aliança ocasional para um golpe, que eu não acredito que haja nesse momento, para assumir o Mourão. Mas esse golpe, entre aspas, para assumir o Mourão, ele tem uma saída democrática. É possível coesionar hoje a ampla maioria da sociedade brasileira para retirar o Bolsonaro do poder e assumir o vice-presidente dentro dos parâmetros legais, né? O que colocaria, né, o Brasil numa nova etapa. Né? Sua esfera política entraria num grau de civilidade democrático mais aperfeiçoado, né? Mais qualificado. Mas aí você está falando de um processo de impeachment mesmo, porque isso meio que toma um grande tempo e uma grande energia política em meio a uma pandemia, quando a gente não tem a capacidade de esperar, né, mais 8 meses, 6 meses, um ano, que poderia demorar, né? Você vê um caminho entre um golpe e um impeachment, algo mais acelerado? Eu acho que isso seria a renúncia. A renúncia, né? E essa renúncia teria, para ela ocorrer efetivamente, o sujeito principal dessa renúncia, na minha opinião, seriam as Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro. No momento em que criar, né, na maioria, o nosso Exército Brasileiro, ele não tem a mesma feição, né, do Exército Boliviano, do Exército Argentino, na época da ditadura argentina, né? O nosso Exército ele tem intelectuais, ele tem uma tradição intelectual. Se enganam as pessoas que acham que o Exército Brasileiro, né, é um bando de brucutus que não pensa nada. Estão equivocados. Né? De dentro do Exército Brasileiro saíram pessoas como o Golbery, né? Saíram pessoas como o Nelson Werneck Sodré, saíram pessoas como o Marechal Lott, que não era um intelectual, mas era um homem de Estado de Direito. Quer dizer, nós temos uma tradição de pensamento, o tenentismo, que sai de dentro das Forças Armadas também. Nós temos uma tradição. E eu não acredito, né, que esse exército, por mais que ele tenha cumprido uma função ditatorial brutal, num período bem próximo aqui no país, que ele vai entrar numa aventura fascista com um marginal como o Bolsonaro, que quase foi expulso, inclusive, do exército
Só não foi através de um acordo político que eles mesmos proporcionaram. Né? Então, eu acho que sim, a renúncia é uma possibilidade. Hoje não é a maior possibilidade, mas amanhã, né? Ou daqui a 5 dias, quando o Moro for depor, pode ser que seja a maior possibilidade. E a pandemia vai acelerar isso, né? Porque vai ficar cada vez mais caro esse preço que o Bolsonaro vai ter que pagar com o próprio povo, né? Sem dúvida. É incompreensível para qualquer pessoa sadia mentalmente no país, né? Que quando o Brasil está assediado por uma crise sanitária dessa dimensão, isso estarrece o mundo, né? O presidente da República esteja preocupado em montar uma articulação política para proteger os seus filhos. Né? Que esse seja o tema essencial da sua política. Nenhum país sério aguenta um presidente desse tipo. Eu não diria nenhum país sério, nenhum país que não esteja submetido a uma doença psicológica, né, psicopolítica, uma patologia social capaz de aceitar um cidadão como esse. Né? O Brasil desmoronando economicamente, o mundo estarrecido com a pandemia, né? E o presidente da República tratando do futuro dos seus meninos, do 01, do 02, do 03, do 04, num grau de imbecilidade, né, e de dramaticidade doentia que é capaz de espantar qualquer um. Então, eu acho, né, que nós temos condições, sim, de aumentar a pressão para a renúncia do Bolsonaro.